Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. É um desafio enorme pregar em casa, viu? Mas missão dada é missão cumprida. Então estamos aqui para cumprir essa missão. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no livro do profeta Fujão. Enquanto os irmãos estão procurando, quero agradecer a Deus pela essa oportunidade, o pastor pela confiança, a igreja pelo carinho. Esse mês vamos fazer 4 anos que eu estou aqui em São Paulo, e quase 4 anos que eu estou aqui nessa igreja, e sempre sou grato a Deus pela vida de vocês. Também a minha mãe e minha tia que vai assistir, após que eles chegarem no culto, vão assistir também. Quero mandar um beijo para elas, que a minha mãe é minha maior referência de fé. Às vezes eu lembro e choro com saudade, porque eu acordava de manhã logo cedo, quer dizer, eu sonhava que eu estava num culto pentecostal falando línguas estranhas. Quando eu acordava era minha mãe dentro de casa, gritando, falando em mistério, chorando. Então para mim a minha mãe é a minha maior referência de fé. Se eu estou de pé hoje, tenho certeza que foi as orações da minha mãe. Bendito seja o nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Opa. Quem achou, quem não achou, diga eu não achei. Quem não achou, diga escola dominical. Eu amo fazer isso porque é propaganda, né, pastor? Domingo de manhã, às 9 horas da manhã, venha para aprender quem foi o profeta Fujão. Jonas, o profeta Fujão. Eu ia trazer outra referência, mas vamos falar sobre isso mais na frente. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Também não posso deixar de agradecer a minha noiva. Da última vez ela puxou minha orelha. Não vai falar de mim, não. Sou grato a Deus pela vida da minha noiva. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Agora está gravado aí. Jonas capítulo 1, verso 1, 2 e 3 diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis. Desceu a Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Curve a sua cabeça. Senhor, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que você nos concede, meu Senhor, de estar em tua casa para te louvar e te bendizer. Desta feita, meu Senhor, serei um instrumento que o Senhor vai tocar, meu Senhor, para que tua igreja seja tocada, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Glória a Deus. Jonas, ele fez parte dos 12. Calma. Deixa eu terminar de falar. Bom, já vai falar besteira, nem começou? Jonas fazia parte dos 12 profetas menores. Calma. Profetas menores não em importância, mas em escritos. Um exemplo, os profetas maiores, que eram Isaías, Jeremias, Lamentações, Daniel e Ezequiel, eles têm capítulo muito grande. Um exemplo, Isaías. Isaías é considerado como uma mini Bíblia, porque tem 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. A Bíblia é dividida em 2 partes, 39 livros do Antigo, 27 do Novo. Isaías também é dividido em 2 partes. Isaías fala de um assunto até o capítulo 39. Do 40 ao 66 já é outro assunto. Então é um livro muito grande comparado aos profetas menores. Os profetas menores, que são eles: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles têm capítulos curtos, pequenos. Obadias, por exemplo, tem um capítulo apenas. Então você pode ler rapidamente esse livro. E o livro de Jonas, que é o nosso estudo de hoje, a nossa pregação hoje, tem 4 capítulos. Então não é menor em importância, mas sim escritos, né, em fragmentos encontrados e nos originais. Então quando Deus chama esse homem Jonas, não foi à toa. Jonas significa, o nome significa pomba. O interessante é que a Bíblia traz algumas características sobre a pomba. Já vamos dar um passeio na Bíblia, pode abrir aí, por favor. No livro de Salmos 55, verso 4 ao 7.
Guegueu, vamos trabalhar aí? Pode pôr aí no telão. Vamos acompanhar. Pastor, aqueles que faltam à escola dominical vai ter aula hoje. E alguns dos jovens que participou dessa aula vai ter essa aula de novo, porque na escola dominical estamos estudando os profetas menores. E Jonas já foi estudado. E hoje vai ser apenas... Vocês vão ver o nível que a escola dominical tem. Porque o que vai ser pregado aqui é basicamente o que é pregado na escola dominical. Vamos lá, Salmo 55, verso 4. Meu coração está dolorido dentro de mim. E terrores, volta um pouquinho. E terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim e o horror me cobriu. Assim eu disse, quem me dera asas como da pomba. Então eu voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Opa, profeta fujão, significa a pomba gosta de fugir. Vamos entendendo. Agora, por favor, Isaías 59, verso 11. Vamos ver que é bom de Bíblia aí. Eu costumo dizer à minha noiva que essas Bíblias que tem na lateral aqui, é Bíblia de preguiçoso, né? Que já vai lá, um dedo em cima já pega, em vez de você ir saber onde é que está o livro de fato, né? A minha noiva tem uma Bíblia toda marcada com uns papeizinhos. Eu falei que um dia eu vou arrancar esses papeizinhos dela aí para aprender. Isaías 59, verso 11. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Outra característica da pomba é que ela geme. E vemos que Jonas, quando esteve no ventre do peixe, gemeu, chorou, ficou destruído dentro de si por ter desobedecido a ordem de Deus. O pai de Jonas, ele se chamava Amitai, que significa verdade. Que curioso, né? O filho da verdade agora fugindo da verdade. E interessante que Jonas, ele era de um lugar bem curioso, que vamos ver mais na frente, também sobre isso, que ele era da região da Galileia, precisamente em Nazaré. Ficava a 7 quilômetros ao norte de Nazaré e 19 quilômetros ao oeste da Galileia. Então Jonas, ele era filho da Galileia. E vamos ver algumas curiosidades sobre isso, porque quando Filipe, ele vê Jesus, ele vai correr até Natanael e fala assim, encontramos o Messias, que Moisés pregava sobre ele, que os profetas falavam sobre ele, escreveram sobre ele. E ele é de Nazaré. Aí Natanael fala assim, mas como pode? Mas pode vir alguma coisa boa de lá? Opa! Natanael sabia que existia um profeta que não era tão famoso assim, que era Jonas. Foi conhecido como profeta fujão, profeta que desobedeceu. Então o Antigo Testamento já enfatiza a referência de Jonas. Vamos ver mais também um pouco sobre isso, que Jonas tem que ser lido como um livro histórico e não uma história de pescador. Porque muitos acham que é impossível um grande peixe engolir um homem. Mas a Bíblia traz essa história e também histórias também do século XIX, século XVIII, também traz história de pessoas que foram engolidas. Só que esse texto que eu falei vai estar em João capítulo 1, verso do 44 a 46. Só vai enfatizar mais ainda que a história de Jonas foi uma história real. Filipe, como André e Pedro eram da cidade de Betsaida, Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Aleluia. Natanael, quando Jesus viu ele, falou assim, eis aí um judeu de verdade. Então ele conhecia, ele sabia que existia um profeta, mas não tão famoso, o profeta de Nazaré. Só que outra referência é que o sumo sacerdote, que era conhecedor das leis, não sabia, ou ele ignorou a história de Jonas. Porque quando mandaram buscar Jesus para prender, os soldados ou os servos dele falou assim, não, esse homem fala tão bem, esse homem tem algo diferente nele que nós não conseguimos prendê-lo. Então o sumo sacerdote fala assim, você se tornou um deles também? Então Nicodemos fala assim, mas podemos julgar alguém se antes ouvi-lo? Aí o sumo sacerdote fala assim, você também é galileu? Essa plebe aí, esses ralés, sabe que de
Da Galileia vem profeta? Opa, tinha profeta na Galileia, chamado Jonas. Mas os ralé que o sumo sacerdote ignorava, foi justamente os que reconheceram Jesus como o Messias. Então, mais uma referência sobre a vida de Jonas.